Olá, sou Fernanda Fontoura, psicóloga, psicodramatista, docente, cantora, ativista cultural, mulher branca, bissexual, não monogâmica e mãe de 2 filhos. Estou aqui pelo Espiral Criativo como idealizadora do Tem Livro Bolando na Mesa, um projeto para ler em voz alta textos que me reviram e compartilhar para mais pessoas. Os textos que me reviram aqui são aqueles que incidem na descolonização de mim e no confrontar a minha branquitude. Os áudios de agora vão se tornando depois em áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Maiara e Poesia Encharcada. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Editora Cobogó, Capítulo 1, A Máscara. Colonialismo, memória, trauma e descolonização. Há uma máscara da qual eu ouvi falar muitas vezes durante minha infância. A máscara que Anastácia era obrigada a usar. Os vários relatos e descrições minuciosas pareciam me advertir que aqueles não eram meramente fatos do passado, mas memórias vivas enterradas em nossa psique, prontas para serem contadas. Hoje quero recontá-las. Quero falar sobre a máscara do silenciamento. Tal máscara foi uma peça muito concreta, um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de 300 anos. Ela era composta por um pedaço de metal colocado no interior da boca do sujeito negro, instalado entre a língua e o maxilar, e fixado por detrás da cabeça por 2 cordas, uma em torno do queixo e a outra em torno do nariz e da testa. Oficialmente, a máscara era usada pelos senhores brancos para evitar que africanas, africanos, escravizadas, escravizados comessem cana-de-açúcar ou cacau enquanto trabalhavam nas plantações. Mas sua principal função era implementar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e de tortura. Neste sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento das chamadas, dos chamados, os outros, as outras. Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar? A boca. A boca é um órgão muito especial. Ela simboliza a fala e a enunciação. No âmbito do racismo, a boca se torna o órgão da opressão por excelência, representando o que os brancos, brancas querem e precisam controlar e, consequentemente, o órgão que historicamente tem sido severamente censurado. Nesse cenário específico, a boca também é uma metáfora para a posse. Fantasia-se que o sujeito negro quer possuir algo que pertence ao senhor branco, os frutos, a cana-de-açúcar e os grãos de cacau. Ela ou ele querem comê-los, devorá-los, desapropriando assim o senhor de seus bens. Embora a plantação e seus frutos, de fato, pertençam moralmente à colonizada, ao colonizado. O colonizador interpreta esse fato perversamente, invertendo-o numa narrativa que lê tal fato como roubo. Estamos levando o que é delas, deles. Torna-se elas, eles estão tomando o que é nosso. Estamos lidando aqui com um processo de negação, no qual o senhor nega seu projeto de colonização e o impõe à colonizada, ao colonizado. É justamente nesse momento no qual o sujeito afirma algo sobre a outra, o outro, que se recusa a reconhecer em si mesmo, que caracteriza o mecanismo de defesa do ego. No racismo, a negação é usada para manter e legitimar estruturas violentas de exclusão racial. Elas, eles, querem tomar o que é nosso. Por isso, elas, eles, têm de ser controladas, controlados. A informação original e elementar, estamos tomando o que é delas, deles,
é negada e projetada sobre a outra, o outro. Eles estão tomando o que é nosso. O sujeito negro torna-se então aquilo a que o sujeito branco não quer ser relacionado. Enquanto o sujeito negro se transforma em um inimigo intrusivo, o branco torna-se a vítima compassiva, ou seja, o opressor torna-se oprimido e o oprimido o tirano. Esse fato é baseado em processos nos quais partes cindidas da psique são projetadas. Esta imagem penetrante, retrato da escrava Anastácia, vai de encontro à espectadora, ao espectador, transmitindo os horrores da escravidão sofridos pelas gerações de africanas, africanos, escravizadas, escravizados. Sem história oficial, alguns dizem que Anastácia era filha de uma família real quimbundo, nascida em Angola, sequestrada e levada para a Bahia e escravizada por uma família portuguesa. Após o retorno dessa família para Portugal, ela teria sido vendida a um dono de uma plantação de cana-de-açúcar. Outros alegam que ela teria sido uma princesa Nagô Iorubá, antes de ter sido capturada por europeus traficantes de pessoas e trazida ao Brasil na condição de escravizada. Enquanto outros ainda contam que a Bahia foi seu local de nascimento. Seu nome africano é desconhecido. Anastácia foi o nome dado a ela durante a escravização. Segundo todos os relatos, ela foi forçada a usar um colar de ferro muito pesado, além da máscara facial que a impedia de falar. As razões dadas para esse castigo variam. Alguns relatam seu ativismo político no auxílio em fugas de outros escravizadas e escravizados. Outros dizem que ela havia resistido às investidas sexuais do senhor branco. Outra versão ainda transfere a culpa para o ciúme de uma sinhá que temia a beleza de Anastácia. Dizem também que ela possuía poderes de cura imensos e que chegou a realizar milagres. Anastácia era vista como santa entre escravizadas, escravizados, africanas, africanos. Após um longo período de sofrimento, ela morre de tétano causado pelo colar de ferro ao redor de seu pescoço. O retrato de Anastácia foi feito por um francês de 27 anos chamado Jacques Arago, que se juntou a uma expedição científica pelo Brasil como desenhista entre dezembro de 1817 e janeiro de 1818. Há outros desenhos de máscaras cobrindo o rosto inteiro de escravizadas e escravizados, somente com 2 furos para os olhos. Estas eram usadas para prevenir o ato de comer terra, uma prática entre escravizadas e escravizados africanas, africanos, para cometer suicídio. Na segunda metade do século XX, a figura de Anastácia começou a se tornar símbolo da brutalidade da escravização e seu contínuo legado do racismo. Ela se tornou uma figura política e religiosa importante em todo o mundo africano e afrodiaspórico, representando a resistência histórica desses povos. A primeira veneração de larga escala foi em 1967, quando o curador do Museu do Negro do Rio de Janeiro erigiu uma exposição para honrar o aniversário da abolição da escravização no Brasil. Anastácia também é comumente vista como uma santa dos pretos velhos, diretamente relacionada ao orixá Oxalá ou Obatalá, orixá da paz, da serenidade e da sabedoria, e é objeto de devoção no candomblé e na Umbanda. Handler e Reyes, 2009. Esse fato é baseado em processos nos quais partes cindidas da psique são projetadas para fora, recriando o chamado outro, sempre como antagonista do eu, self. Essa cisão evoca o fato de que o sujeito branco de alguma forma está dividido dentro de si próprio,
pois desenvolve duas atitudes em relação à realidade externa. Somente uma parte do ego, a parte boa, acolhedora e benevolente, é vista e vivenciada como eu. E o resto, a parte má, rejeitada e malévola, é projetada sobre a outra, o outro, como algo externo. O sujeito negro torna-se então tela de projeção daquilo que o sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo. Neste caso, a ladra ou o ladrão, violenta, violento, a bandida, o bandido, o indolente, a maliciosa. Tais aspectos desonrosos, cuja intensidade causa extrema ansiedade, culpa e vergonha, são projetados para o exterior como um meio de escapar dos mesmos. Em termos psicanalíticos, isso permite que os sentimentos positivos em relação a si mesma, a si mesmo, permaneçam intactos. Branquitude como a parte boa do ego, enquanto as manifestações da parte má são projetadas para o exterior e vistas como objetos externos e ruins. No mundo conceitual branco, o sujeito negro é identificado como o objeto ruim, incorporando os aspectos que a sociedade branca tem reprimido e transformado em tabu. Isto é, a agressividade e sexualidade. Por conseguinte, acabamos por coincidir com a ameaça, o perigo, o violento, o excitante e também o sujo, mais desejável, permitindo à branquitude olhar para si como moralmente ideal, decente, civilizada e majestosamente generosa, em controle total e livre da inquietude que sua história causa.